Alô? Olá, mais uma vez estamos juntos e vamos para este hangout. Eu gostaria de chamar bastante a atenção dos internautas, porventura venham a assistir esse vídeo, que, embora eu não seja um perito em história das religiões, como sempre eu declaro, nós somos seres pensantes, dotados de razão, né? E por isso nós podemos pensar, questionar, desenvolver um espírito inquiridor, desenvolver um espírito de pesquisa aguçado e, portanto, devagarmos nas coisas do pensamento, da razão, da filosofia, da religião, etc. Muito bem, as pessoas costumam dizer que muitas vezes a religião chega a influenciar de determinados indivíduos e trazendo e causando problemas até mentais, né? Obviamente existem pessoas fracas, entre aspas, que não suportam serem praticamente impactadas ou muitas vezes colocadas frente a frente com determinadas situações ou ideologias. Realmente, isso pode trazer transtornos, abalos, traumas, etc, etc. Eu concordo, existem pessoas que estão nessa situação, que não acompanham esse vídeo, esse hangout para o seu bem-estar. Muito bem, eu gostaria de iniciar falando um pouco da questão da nossa cronologia. Muito bem, nós temos aí praticamente uma data um pouco assertiva, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos, em relação à questão da criação de Deus, né, já com Adão e Eva no paraíso. Isso data de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, quando foi colocado Adão e Eva no paraíso. E nós temos aí mais 2.000 anos praticamente de civilização moderna, até a civilização moderna e pós-moderna, e nós temos praticamente então um total de aproximadamente 6.000 anos de civilização. E nesse período, então, nós sabemos que há 4.000 anos atrás, Deus praticamente revelou a forma da sua criação. E tivemos, então, praticamente a criação dos céus, da terra, das águas, separação das terras secas e das águas, os luminares maiores, menores, as estrelas. Mas, praticamente posteriormente, a criação do homem, né, que veio a ser a imagem e semelhança de Deus, e postos no paraíso. Temos, então, essa questão, né, da criação. Nós temos a questão aí praticamente da cosmogonia, e não podemos dizer o mesmo da mitologia grega para a teogonia, porque é diferente da mitologia grega a questão do Deus criador. Ele é único, não gerou, não foi gerado, né? Ele não tem origens, revelar de forma plausível, e ele possui a seidade, ele é onisciente, onipotente, onipresente e possui presciência. Atributos, né, que são comunicáveis, como amor, santidade, perdão, misericórdia, etc, etc. Esses atributos que eu acabei de dizer são incomunicáveis, os homens não podem tê-los, tais como a seidade, onipresença, onipotência,
a onisciência, presciência, etc. E são atributos que pertencem somente a Deus. E então nós não podemos atribuir ao Deus Criador a questão da teogonia que é aplicada na criação dos deuses da mitologia grega. Em que os deuses da mitologia grega foram criados, criam, etc, etc. E a partir daí nós tivemos alguns personagens, e alguns importantes dentro da mensagem da revelação bíblica. Então, nós tivemos Moisés, né? Nós tivemos Isaac, Jacó, José e tantos outros aí que referendaram, então, a questão da evolução, a história da narrativa bíblica. Depois nós temos aí também essa questão bastante importante, né? Desse período do Velho Testamento, o veterotestamentário, a questão praticamente do judaísmo, né? O judaísmo, então, tem as suas bases praticamente na lei mosaica, no Pentateuco, e tem praticamente o Torá, né, o Talmud, regem e fundamentam a religião judaica, o judaísmo em questão. E, obviamente, a partir de, então, de Abraão, que datam aí praticamente Adão e Eva 4.000 anos antes de Cristo, que Abraão, coisa de 2.100 anos antes de Cristo. Então nós temos aí essa questão, praticamente é um epígono, né, que nós vamos ter a partir daí. Seria então a criação de várias filosofias, várias crenças, algumas praticamente extraindo bastante a essência do Velho Testamento, outras criando novidades, né? E talvez aí é onde eu quero chegar. Então, nós tivemos a criação dos céus e da terra, de todas as coisas, do universo, do ser humano, né? A criação da alma do homem, do espírito que foi colocado no homem. E então, Deus lhe deu vida, e a partir daí nós tivemos, então, a existência psíquica, né? O homem, alguns estudiosos, alguns eruditos, dizem que o homem é tricotômico, alma e espírito. Alguns outros são dicotômicos e dizem que o homem é somente corpo e alma. E então nós temos essa situação. E, obviamente, após isso daí, nós tivemos, então, brechas esse sistema epigônico, né, a partir, então, aí já também do Velho Testamento, e também na questão do Novo Testamento, a partir de Cristo, né, com o plano de salvação em Jesus Cristo, em que praticamente teve seu ministério terreno, foi condenado à morte de cruz, foi morto na cruz, né, ressuscitou ao terceiro dia, pregou 40 dias depois de ressuscitado na terra, e ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A partir daí nós tivemos, então, inclusões de várias definições ideológicas, religiosas, que puderam ser através da fertilidade humana, que o homem tem uma razão, tem realmente um cérebro fértil, né? Ou então pode também ter sido influência satânica para confundir praticamente e tirar, né, justamente o homem do centro da atenção da criação de Deus, como narra as Escrituras Sagradas. Então, muitas inovações, muitas criações que podem terem sido meramente utilizadas pela fertilidade psíquica, cerebral, né, da razão, ou influência satânica. E nós observamos que, inclusive, alguns fundadores ou líderes de determinadas religiões dizem terem tido
revelações de anjos, né, seres místicos que lhes apareceram para fundarem determinadas religiões, como os Mormons, como Smith, os Mormons, como, por exemplo, Maomé, né, que recebeu praticamente a visão do anjo para instituir o islamismo, e tantos outros casos. Então, nós temos a questão também que emerge a partir da criação de Deus, a questão da mitologia grega, como eu já disse, né, nós temos aí a mitologia grega, praticamente uma alegoria fundamentada, né, e nós temos aí a cosmogonia, a teogonia, né, nós temos vários deuses habitando o Olimpo, e os deuses praticamente se revelam com fúria, com inveja, com ambição, com adultério, com prostituição, com mentira, com assassinatos, enfim, uma série de coisas que não fazem parte da criação do Deus Criador dos céus e da terra, em que a teogonia não lhe serve, por ter a seidade, ser onisciente, onipotente, onipresente, ter presciência. Então, para esse Deus, o único Criador dos céus e da terra, somente lhe serve a cosmogonia. Na teologia se tem a teogonia e a cosmogonia, né? E aí nós temos vários deuses criados pela mitologia grega, e nós podemos observar a questão aí de Hesíodo, né, Homero, de 750, 650 a.C., e temos também na questão de Homero os dois tratados, a Ilíada e a Odisseia, né? A Odisseia foi anterior, desculpa, a Ilíada foi anterior à Odisseia, e a Odisseia foi posterior à Ilíada. E isso aí também teve a questão da narrativa da Guerra de Troia. Mais ou menos nós sabemos aí a questão dos heróis, dos deuses, dos semideuses, de Hércules, de Heracles, né? O Hércules, que tanto pode ser o nome latino como grego. E para todo deus, ou semideus, ou personagem mitológico grego, nós temos um equivalente para esse deus, ou para esse herói, ou para esse personagem, nós temos um equivalente do seu nome em latim. Então, Heracles, né, o Heracles ou Hércules, né? E aí tantos outros também que possuem essa questão em grego e o nome em latim. Aí, então, a partir disso aí, nós vemos também essa criação aí de Hesíodo, Homero, né, a questão da Ilíada, da Odisseia, que faz praticamente um trabalho épico, né, em relação às guerras, aos comportamentos e movimentos dos deuses, dos semideuses e dos mortais. E, obviamente, nós temos aí a figura do herói. O herói nada mais era, a saga do herói, praticamente consegue efetuar proezas, né, prodígios que os homens naturais não conseguem executar. Então, geralmente o herói ele é filho de um deus, com uma semideus, e a partir daí ele tem também a guarda do deus, né, dos deuses, e também o poder supra-humano, é onde os deuses colocam determinadas tarefas eles não conseguem realizar, e com o fim de não realizando essas tarefas, eles não venham após mortem se tornar um deus, mais um deus, e habitar no Olimpo. Então, a saga do herói geralmente é essa, né? Como Hércules e Hermes e tantos outros que deixaram aí bastante elementos a respeito do herói. Aí nós temos, por exemplo, a questão também da filosofia grega. A filosofia grega, naquele período, nós já tínhamos aí pessoas preocupadas com alma, com eternidade, Deus, com tratados como teologia, né, como física, retórica, literatura, arte,
pensamento e todas essas coisas aí. E muito do que nós temos hoje nada mais é do que empréstimos daquele período melhorados. O homem atual não criou nada na linha de pensamento, não existe inovação nenhuma. Inclusive, como exemplo, eu gostaria de dar as classes gramaticais que nós temos aí, consciência, né? Todas elas praticamente foram próprias. Verbo, sujeito, predicado, objeto, etc, etc. Advérbio. E ele deixou duas. E após sua morte, esses papiros caíram nas mãos dos sofistas. Eles acabaram usurpando essas duas classes gramaticais que Aristóteles já havia cogitado, mas ele acabou fechando 8 e deixou 2 em aberto. Ele não tinha muita certeza, e nisso caíram esses papiros nas mãos dos sofistas, realmente plagiaram Aristóteles. E é bastante interessante nesse período que os filósofos clássicos, como Aristóteles, Sócrates, Platão, eles não eram muito afinados, aficionados com os sofistas, porque eles eram pensadores sérios e os sofistas eram praticamente pensadores que vendiam um saber de baixa qualidade, viajando de local em local. Então, Sócrates, Aristóteles e Platão não eram muito afinados e não gostavam muito dos sofistas. Nesse período aí, criação, né, a partir de Deus, nós temos aí o judaísmo, que nasce com o Pentateuco, né, para o Torá, para o Talmud, né. Dentro do judaísmo nós tivemos algumas situações como os saduceus, os fariseus, né, os escribas, os doutores da lei. E aí, então, nós temos também a questão da filosofia grega, a mitologia grega, tal, que traz toda essa questão de religiosidade, de pluralismo religioso, de misticismo religioso, baseado justamente na criação do Deus Criador, único e soberano. Onisciente, onipotente, onipresente, possui presciência e aceidade. Aí nós tivemos, a partir daí, então, um crescimento vertiginoso de determinadas ideologias religiosas, como o islamismo, fundado por Maomé, né, praticamente religião também abraâmica, monoteísta, que partiram de Abraão, e nós sabemos que as religiões abraâmicas, elas são monoteístas, né, e nós temos as 3 maiores religiões abraâmicas hoje, com essa tendência monoteísta, que é justamente o judaísmo, né, o islamismo, o católico, ortodoxo e protestante. E aí nós temos, então, religiões nesse sentido. E a partir daí tivemos também filosofias de vida. Qual a diferença de religião e filosofia de vida? A religião, ela tem como centro o verbo religion, vem de religare, do latim, que significa religar. Religar o homem a Deus, né? E, geralmente, a religião, ela tem o foco central, é o culto, a adoração ao divino, a Deus. E a filosofia de vida, uma ideologia de vida, ou filosófica, ela não tem o foco central, porque não existe um Deus. A filosofia não se cultua porque não se tem um Deus, né? Por exemplo, no hinduísmo, né? Praticamente na religião védica, no brahmanismo, no shintoísmo, né? As filosofias do epicurismo, estoicismo, hedonismo, né? Confucionismo, da yoga. E essas tendências dessas filosofias de vidas que não possuem um Deus em suas filosofias, portanto não são religiões, elas tendem a criar, então, uma evolução a partir não da fé ou das coisas sacras, das coisas santas, espirituais, mas a partir de você
praticar a yoga, praticar pensamento positivo, praticar, por exemplo, a questão de você se purificar, né? A questão catártica, né? A catarse, né? E você, praticamente, através de um exercício, você pode atingir a luz. Algumas religiões preconizam o céu, o paraíso, algumas filosofias de vida preconizam a nirvana, né? Enfim, todas elas trazem praticamente esse prêmio no pós-mortem, dependendo das atitudes boas que você fez, praticou, ou das atitudes maléficas que você fez e praticou. Ou seja, tudo aquilo que você plantar, ou semear, você irá colher. Se você plantar vento, você irá colher tempestade. E aí nós temos, então, toda essa questão aí, né? Interessante a gente observar. E um assunto bastante interessante, bastante polêmico. Então, nós podemos observar que, a partir da criação de Deus, tivemos muitas inovações, praticamente, muitas criações, né? Que nós podemos repetir que pode ter sido pela fertilidade da mente, da razão humana, do psique humano, ou praticamente para confundir justamente as pessoas, as almas da criação única de Deus, influenciadas por Satanás, utilizando-se de homens, com revelações místicas de anjos ou de próprias, praticamente aparições, fazendo com que as pessoas recebessem revelações para criarem determinados cultos, determinadas religiões, determinadas filosofias de vida. E eu gostaria de não ser muito longo na minha... mas eu gostaria de passar alguma coisa para nós observarmos o que é esse universo religioso. Obviamente, nós não vamos falar de todos, mas para vocês terem ideia, né, nós temos aqui, por exemplo, uma lista de fundadores e tradições religiosas, né? Nós temos os mais antigos, nós temos aí os medievais e modernos, né? E os movimentos religiosos pós-centros, etc. Vamos ver alguns para a gente observar o que virou isso, né? Toda essa parafernália religiosa a partir do movimento de criação. Então, nós temos aí epígonos sem fins, né? E a partir, então, da criação do Deus Criador, soberano, todo-poderoso. Então, nós vamos ver aí, né, algumas tendências que nós tivemos. Então, nós tivemos aí, nós temos, por exemplo, antes de 500, né, praticamente nós vamos ter a Enheduanna, sacerdotisa de Inanna, o mais antigo autor das escrituras religiosas conhecidas pelo nome. Construiu o zigurate de Ur-Anana. Abraão, pai do judaísmo. Amós I estabeleceu uma adoração monoteísta de Amon-Ra no Antigo Egito. Akhenaton, criador do atomismo ou heresia de Amarna, antigas conhecidas e bem documentadas religiões monoteístas. Moisés, um dos criadores do judaísmo. Salomão foi rei de Israel, construiu o primeiro templo de Jerusalém. Parshvana foi o penúltimo. Nós temos aí o Tirthankara, no jainismo, Zoroastro, fundador do zoroastrismo, Numa Pompílio, codificou e organizou a religião romana. Lao Tse, fundador do taoísmo. Nabucodonosor II construiu o Etemenanque como sede de adoração a Marduk, o deus patrono da Babilônia. Confúcio, fundador do confucionismo. Pitágoras, fundador do pitagorismo. Leucipo de Mileto, fundador da filosofia do atomismo. Siddhartha Gautama, também chamado de Buda, fundador do budismo.
fundador do realismo platônico, Epicuro, fundador do epicurismo, Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, São João Batista foi o protofundador do cristianismo. A diferença de João e de Cristo é que João pregava o batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Jesus Cristo pregou praticamente o batismo de salvação eterna, ou condenação eterna da alma para aqueles que não aceitavam o batismo, e perdão dos pecados. A autoridade para salvar almas. Jesus Cristo, fundador do cristianismo, Plotino, fundador do neoplatonismo, Maniqueu, fundador do maniqueísmo, Ários, fundador do arianismo, Pelágio de Bretanha, pelagianismo, Nestório, fundador do nestorianismo. Na Idade Medieval ou Moderna, nós temos aí Mazdak, fundador do mazdaquismo, Bodhidharma, fundador do Zen, Maomé, fundador do Islã, Dzongtse Sampo, fundador do budismo tibetano, Padmasambhava, fundador do Nyingma, Han Yu, fundador do neoconfucionismo, Shankara, fundador do Advaita Vedanta, fundador do Shingon, Miguel Celulário, fundador da Igreja Ortodoxa, Adidaraze, fundador dos Drusos, Henrique VIII da Inglaterra, fundador do Anglicanismo, João Calvino, fundador do Calvinismo, Miguel Servet, fundador do Unitarismo, a doutrina trinitária, né? John Knox, fundador do presbiterianismo, juntamente com Calvino, era um discípulo de Calvino, Akbar, fundador do Din Ilahi, John Smith, fundador da Igreja Batista. Não confundam John Smith com Joseph Smith, que foi fundador dos Mormons. Al-Khan, fundador da Igreja Ortodoxa Russa. Israel Ben Eliezer, fundador do judaísmo assídico, fundador do metodismo. Depois dele, nós tivemos aí um outro fundador, uma outra dissensão dentro do metodismo, que tiveram, então, um metodismo que foi praticamente reformulado. Anne Lee, fundadora dos Shakers. Aí os novos movimentos após 1800. Nós temos Masaharu Taniguchi, fundador do Seishono-e e Manabuka. Miki Nakayama, fundadora do Tenrikyo. Phineas Parkustis Kimbi, fundador do Novo Pensamento. Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Meishu Sama, fundador do Messianismo Oriental. Joseph Smith Jr., esse sim, fundador dos Mormons, do Mormonismo. Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Bab, fundador do Babismo. James White, fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Baker Eddy, fundador da ciência cristã. Alfred Moisés, fundador da ciência judaica. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia. Guido von List, fundador do armanismo, misticismo germânico. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová. Aleister Crowler, fundador do Telema. Parham, fundador do pentecostalismo. Pai Divino, fundador da Missão Internacional da Paz. Xian Avan, fundador do Caudai. Mordecai Kaplan, fundador do judaísmo reconstrucionista. Gerald Gardner, fundador do Wicca. Marcus Garver, fundador do movimento Rastafari. Zélio Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda. Wallace Fard Muhammad, fundador da Nação do Islã. Aun Weor, fundador do Gnosticismo. Mestre Gabriel, fundador da União do Vegetal. Sveibjorn Weistensson, fundador do Asatru. Satya Sai Baba, fundador do Sai Baba. É isso, né? Fundador do satanismo. Então, esse Anton LaVey é o responsável pela a igreja de Satã, ou da religião de Satã. Então, ele é o fundador do satanismo. Claude Voriton é fundador do raelianismo. Tamara Ciuda, fundadora do quemetismo. E Vlasis Racias, fundador do dodecateísmo, né?
E aí nós temos, então, essa questão aí dos fundadores das mais importantes religiões, tradições religiosas. Se nós formos observarmos dentro de tudo isso, nós temos aí também a questão das religiões propriamente ditas, né? Nós temos essa questão aí das religiões praticamente ditas, juntamente com os seus fundadores, né? Importante porque nós ficamos a par de toda essa balbúrdia, essa parafernália que nós podemos observar, né? A partir da criação de Deus, para trazer aí uma confusão mental, para trazer aí um politeísmo religioso, uma Babilônia religiosa, a partir daquilo que Deus praticamente nos revelou. E o importante é nós ficarmos com aquilo que Deus nos revelou, né? Nós não precisamos de nenhum outro tipo, além daquele que já foi posto, né? Que nós sabemos que é a obra de Deus. Nós temos, então, aqui alguns tipos de religiões. Então, nós temos algumas listas de religiões e tradições espirituais. Nós temos das religiões abraâmicas, nós temos o judaísmo. Nós temos o judaísmo humanístico, israelitas negros, messiânico, reconstrucionista e samaritanismo. É baseado na vida dos ensinamentos de Jesus e desenvolvido nos primeiros séculos após sua morte, carrega a forte herança do judaísmo. Nós temos aí o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia. O islamismo baseava-se na vida de ensinamentos do profeta árabe Maomé, também firmado em ensinamentos judaicos e cristãos. Nós temos aí o islamismo seccionado em sunismo, xiismo, carigismo, o arabismo, o ismaelismo, sufismo, ibadismo, babismo, fé Bahá'í, Rastafari, maniqueísmo, né? Lasdanismo, Bnei Noir. As religiões não abraâmicas, nós temos aí atonismo, aivazismo, luciferianismo, ocultismo, brahmanismo, hinduísmo, vishnuísmo, shivaísmo, zoroastrismo, sirismo, Paudai, Seixonuye, shintoísmo, maradonianismo, mitraísmo, religião tradicional chinesa, messianismo judaico, messianismo oriental, cientologia, shindoísmo, unitário, universalismo, o pastafarianismo, religiões de matriz africana, religiões tradicionais africanas, religiões afro-americanas, religiões afro-caribenhas, santeria, voodoo, religiões afro-brasileiras, batuque, candomblé, tambor de mina, Xangô do Nordeste, Umbanda, Quimbanda. Nós temos aí o politeísmo nativo na maioria das culturas do mundo, desde a antiguidade, admite a existência de vários deuses diferentes relacionados a diversos aspectos da natureza, da vida e do sobrenatural. A partir da criação de Deus, nós tivemos um monte de invenções aí, arbitradas pela mente fértil do homem ou por influências satânicas para combater os céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente e o único que possui a seidade. Mitologias antigas, nós temos aí o helenismo, o Wicca, o xamanismo, o odinismo, o druísmo, o quemetismo, teísmo indefinido. Nós temos aí religiões que acreditam em poderosas entidades que não precisamente definidas como divindades. Nós temos o satanismo, então, o luciferianismo, o cultismo, religião não teísta, são religiões que não acreditam numa forma de divindade, mas admitem a existência de outras características espirituais, como reencarnação e energias. Então, nós temos aí Aivasi, budismo, Vajrayana, Zen, Mahayana, Hinayana, Ryuyokai, Honon Butsuryushu, nós temos Nichiren, Theravada, Terra Pura, budismo tibetano, taoísmo, confucionismo, jainismo, Tenrikyo, conscienciologia e religião,
né? Lista de religiões reencarnacionistas, listas de fundadores de tradições religiosas, e os maiores grupos aí, caudai, cristianismo, anglicanismo, catolicismo, cristadelfianos, espiritismo, igreja do Oriente, igreja ortodoxa, igrejas ortodoxas orientais, protestantismo, gnosticismo cristão, restauracionismo, mormonismo, testemunhas de Jeová, né, na questão abraâmicas aí, adventismo, unitarismo, monarquianismo, servetismo, socinianismo, sabelianismo, judaísmo messiânico, drusos, islamismo, sunismo, xiismo, sufi, ahmadiyya, Noi, Din Ilahi, judaísmo, conservador, Haimanote, etíope, caraísmo, ortodoxo, reformista, mandeísmo, rastafaris, samaritanismo, as dharmikas, budismo, Mahayana, Vajrayana, hinduísmo, Arya Samaj, Ayavasya, Lingayati, Ravidasya, nós temos o Shaktismo, Shivaísmo, nós temos aí o Vishnuísmo, Jainismo, Sikhismo. Nas iranianas, nós temos o Babismo, Fé Bahá'í, Azali, Mandeísmo, Maniqueísmo, Zoroastrismo, Mesdak, Mitraísmo, Yazidi, Zurvanismo, Yarsanismo, Taoícas, Confucionismo, Shintoísmo, Taoísmo Zen, etc, etc. Aqui nós temos aqui ainda Caudainismo, religião tradicional chinesa. Nas modernas, Asatru, Cheondoísmo, Cientologia, cultura racional, Discordianismo, Falun Gong, Budismo, Ekankar, Ikuan-Tao, Neopaganismo, New Age, Raelianismo, Seishonoe, Stregéria, Tenrikyo, Telema, Unitário, Universalismo, Wicca, Conscienciologia. As outras, africanas, afro-americanas, afro-latino-americanas, afro-brasileiras, afro-cubanas, bom xamanismo, indígena australiana, holandês, curungo, altaicas, tengriísmo, burkanismo, javanesa, lepcha, Moon, nós temos nativa americana, polinésia, filipina, mari. E as antigas religiões pré-históricas, religião pré-histórica, asiáticas, egípcia, árabe, sabeísmo, nós temos lasdanismo e asdanismo, persa, cananeia, suméria, armênia, celta, hitita, nórdica, grega, gnosticismo, neoplatonismo, proto-hindu europeias, nós temos aí o maniqueísmo, mitraísmo, persa, romana, eslava, védica, americanas, asteca, inca, maia, altar, amuleto, apostasia, determinados utensílios para rito, né? Castigo divino, lista de crendice, clero, comunicação dos espíritos, crença, criacionismo, conversão, culto dos mortos, deidades, Deus, devoção, demônio, feitiçaria, fetiche, heterodoxia, messias, mitologia, música gospel, religião OVNI, ordenação, ortodoxia, ortopraxia, oração, pacto com o diabo, paganismo, paraíso, pluralismo religioso, pós-morte, reencarnação, ressurreição, ritual, liturgia, sacrifício, trabalho, sincretismo, sobrenatural, símbolos, totem, verdade, xamanismo, animismo, né? Dentro do teísmo nós temos animismo, deísmo, fetichismo, enoteísmo, monoteísmo, monolatria, não teísmo, pandeísmo, panenteísmo, panteísmo, politeísmo, totemismo. Nós temos aí politeísmo, totemismo e o transteísmo. Depois os estudos religiosos, antropologia, comparação, desenvolvimento, origem evolutiva, história, filosofia, psicologia, sociologia, teologia, teorias, tal. E dentro da teologia nós temos teologia sistemática, teologia católica, teologia protestante, teologia calvinista, teologia... aí temos uma gama de teologia, né? Religião e sociedade. Movimentos sociais, o pastafarianismo, né? Clero,
monasticismo, ordenação, evangelismo, missionário, proselitismo, educação, fanatismo, liberdade, pluralismo, sincretismo, intolerância, tolerância, universalismo, fundamentalismo, felicidade, homossexualidade, minoria, ciência política, cisma, ciência, Estado, teocracia, vegetarianismo, violência, perseguição, terrorismo, guerra, riqueza, religião étnica, religião folclórica, feminismo cristão, feminismo islâmico, feminismo judaico, reclaiming, antirreligião, deísmo, agnosticismo, ateísmo, crítica da religião, Estado ateu, satanismo, lavei, desconstruções, judaísmo, humanístico, religião, objetividade, humanismo, secular, teologia secular, secularização, separação de igreja e Estado, feminismo ateísta, religiões e tradições espirituais, fundadores, etc, etc. Temos todas esses verbetes, esses vocábulos, essas denominações aí, que tem tudo a ver com, então, a história das religiões, a criação, né, o pluralismo religioso, as vertentes religiosas, as influências mentais, né, racionais, pela fertilidade da mente humana. Também temos as influências satânicas, que tudo isso contribuem e com a intenção de distanciar o maior número de pessoas, de almas, dos fundamentos aplicados na criação pelo verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, né? O eu sou o que sou, o Jeová, né? E único Deus. Então, nós precisamos tomarmos bastante cuidado, porque ao longo da história nós temos, então, um número de praticamente situações que querem nos apanhar de surpresa, né? Praticamente mudando tudo aquilo que nós tivemos como aprendizado da criação de Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós temos aí, ao longo do caminho, muitas ciladas, né? Muitos laços do passarinheiro, e se nós não estivermos fundamentados primeiro, né, nós vamos nos trair. E o preço disso será salvação da alma ou condenação da alma pela desobediência. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo hangout. E uma boa noite a todos. Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador Nazaré. Esses atributos que eu acabei de dizer são incomunicáveis, os homens não podem tê-los, tais como a seidade, onipresença, onipotência, a onisciência, presciência, etc. E são atributos que pertencem somente a Deus. E então nós não podemos atribuir ao Deus Criador a questão da teogonia que é aplicada na criação dos deuses da mitologia grega. Em que os deuses da mitologia grega foram criados, criam, etc, etc. E a partir daí nós tivemos alguns personagens, e alguns importantes dentro da mensagem da revelação bíblica. Então, nós tivemos Moisés, né? Nós tivemos Isaac, Jacó, José e tantos outros aí que referendaram, então, a questão da evolução, a história da narrativa bíblica. Depois nós temos aí também essa questão bastante importante, né, desse período do Velho Testamento, uma data um pouco assertiva, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos, em relação à questão da criação de Deus, né, já com Adão e Eva no paraíso. Isso data de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo.
quando foi colocado Adão e Eva no paraíso. E nós temos aí mais 2000 anos praticamente de civilização moderna, até a civilização moderna e pós-moderna, e nós temos praticamente então um total de aproximadamente 6.000 anos de civilização. E nesse período, então, nós sabemos que há 4.000 anos atrás, Deus praticamente revelou a forma da sua criação. E tivemos, então, praticamente a criação dos céus, da terra, das águas, separação das terras secas e das águas, os luminares maiores, menores, as estrelas. Mas, praticamente, posteriormente, a criação do homem, né, que veio a ser a imagem e semelhança de Deus, e postos no paraíso. Temos, então, essa questão, né, da criação. Nós temos a questão aí praticamente da cosmogonia, e não podemos dizer o mesmo da mitologia grega para a teogonia, porque é diferente da mitologia grega a questão do Deus criador. Ele é único, não gerou, não foi gerado, né? Ele não tem origens, revelar de forma plausível, e ele possui a seidade, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e possui presciência. Atributos, né, que são comunicáveis, como amor, santidade, perdão, misericórdia, etc, etc. E muitas vezes a religião chega a influenciar de determinados indivíduos e trazendo e causando problemas até mentais, né? Obviamente, existem pessoas fracas, entre aspas, que não suportam serem praticamente impactadas ou, muitas vezes, colocadas frente a frente com determinadas situações ou ideologias. Realmente, isso pode trazer transtornos, abalos, traumas, etc, etc. Eu concordo. Existem pessoas que estão nessa situação, que não acompanham esse vídeo, esse hangout para o seu bem-estar. Muito bem, eu gostaria de iniciar falando um pouco da questão da nossa cronologia. Muito bem, nós temos aí praticamente... Alô? Olá, mais uma vez estamos juntos e vamos para este hangout. Eu gostaria de chamar bastante a atenção dos internautas, porventura venham a assistir esse vídeo, que, embora eu não seja um perito em história das religiões, como sempre eu declaro, nós somos seres pensantes, dotados de razão, né? E por isso nós podemos pensar, questionar, desenvolver um espírito inquiridor, desenvolver um espírito de pesquisa aguçado e, portanto, divagarmos nas coisas do pensamento, da razão, da filosofia, da religião, etc. Muito bem, as pessoas costumam dizer que